Grava. Ok, está a gravar nosso primeiro encontro, então, para estudarmos a Bíblia juntos, temos uma formação teológica, tá Amém. certo? Estou a Amém. preparar o material que eu quero ver se eu consigo enviar para o irmão imprimir aí, os irmãos que estiverem, e assim temos um material também para seguir escrito. E depois passamos isso para aqueles grupos, lembra aqueles nomes que pegamos e que reuníamos com Certo, todas certo, aquelas pessoas e fazemos a formação. Mas, certo. Eu pastor, me lembro. eu não sei se o irmão está fácil pegar uma Bíblia aí, senão eu vou colocar aqui na tela. Estou com uma Bíblia aqui de lado. Ok, eu vou colocar na tela aqui, deixa eu ver aqui, este texto da Bíblia que está no Salmo 19. Deixa eu só organizar aqui o meu vídeo, porque ele fica separado aqui, deixa eu ver, ignora, ok. Salmo 19, só organizar aqui uma coisa. Sim. Ok. Só um minuto, por favor. Ok. Está vendo aí o Salmo 19? Estou vendo. Agora eu já tenho aqui. Ok. Então, eu gostaria de iniciarmos hoje, nós vamos fazer uma oração, e eu Amém. gostaria que nós estudássemos um pouco com base neste salmo hoje para dar início. Vamos Amém. fazer uma oração, então. Senhor, abençoe o nosso estudo, Obrigado, abençoe a vida do pastor Ofélio, pastor Lourenço, que não está aqui ainda, pastor quero lhe agradecer Joaquim, por este todo momento, o Senhor. ministério de Estamos ouvir, neste todos são a de tua bênção, a tua Senhor, graça, nos dê a todo sua mundo inteligência, o entendemos a seu tua palavra. conhecimento, a sua Abençoe sabedoria. de forma especial a vida do pastor Ofélio, que não tem nada. O Senhor, que é o Deus da vida, esteja com ele, libertando essa Pai, eu enfermidade. quero te É a nossa agradecer. oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Pastor, a Deus. primeira pergunta que eu queria fazer para nós respondêssemos nessa tarde é uma pergunta que toda pessoa deve fazer, não é? E quero ver depois como é que o irmão pensa sobre esta pergunta. Como que nós podemos conhecer a Deus? Como podemos conhecer a Deus? As religiões são muitas no mundo, não é? E cada uma traz uma ideia diferente, até deuses diferentes, não é? Mas, assim, a religião cristã, da qual fazemos parte, ela crê num Deus que criou todas as coisas, um Deus que é Senhor de todas as coisas. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer sempre é esta: como podemos conhecer a Deus? Como é que a gente conhece a Deus? E sabe falar conosco, não é? Está aí. A neném estava a chorar ali, então eu estava a pedir para ele afastar um pouco. Ok, tudo bem, não tem problema. Então, como podemos conhecer a Deus? Às vezes, nós estamos a pensar que nós conseguimos conhecer a Deus para nossa própria força e nós que vamos até Ele para conhecer. Mas pensa o tamanho de Deus, pensa a sabedoria de Deus, o poder de Deus, como é que nós, homens tão pequenos, podemos chegar perto de Deus e querer saber tudo de Deus? É impossível. Não tem jeito. Agora, o que Deus faz? Na verdade, Deus, por amor, né, a nós, pela sua graça, que é um presente que nós não merecemos, Deus se deixa conhecer e se revela. A palavra é a revelação de Deus. Ele se revela a nós. Ele fala conosco. Ele transmite a sua vontade. Ele quer que nós conheçamos a Deus. Eu queria ler esse texto do Salmo 19, que está aí na tela, que fala assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando fala firmamento, é os céus, sabe? Essa natureza lá em cima, tudo que está criado. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos, e que se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus
e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder ao seu calor. Até aí, versículo 6, para começarmos. Este texto, um salmo de Davi, não é? Na nossa Bíblia é chamado de Salmo 19, não é? Esse texto, ele fala de como uma das maneiras que Deus se mostra a nós, como é que ele se revela a nós. Na teologia, quando nós estudamos, nós aprendemos que Deus se revela de duas formas, de uma maneira geral e de uma maneira especial. Chamamos a maneira geral de revelação geral e a especial de revelação especial. E esse texto aqui, do versículo 1 a 6, vai nos mostrar a revelação geral de Deus. O que será isso, revelação geral de Deus? Ora, a Bíblia fala lá em Gênesis, capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, tudo que existe foi criado por Deus. E ao criar, fazer a criação, Deus mostra nessa criação um pouco daquilo que ele é. Não dá para mostrar tudo, porque Deus é infinito. Amém. Né? Mas nós somos finitos, ou seja, nós somos pequenos, mas Deus é infinito. Mas ele, ao criar e ao sustentar todas as coisas, a nossa vida, a natureza, a chuva que está a cair aqui, aí cai em Moçambique também, a terra que dá fruto, não é? Todas essas coisas mostram que existe um Criador. Aqui o salmista fala, os céus proclamam a glória de quem? De Deus. Deus. Os céus anunciam a obra de quem? As obras das mãos de Deus. Como é que isso não surgiu assim por acaso? Teve um Criador. Então está nos mostrar, peraí, tem alguma coisa por trás disso? Tem gente que acha que não, né? Não existe Deus, não existe nada, mas aqui na palavra está nos mostrando que a criação mostra um pouco de Deus. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele fala assim, olha, o que se pode conhecer de Deus claramente se é manifesto na natureza, na criação. Porque as coisas criadas mostram realmente que existe um Criador. Olha a perfeição. Olha as coisas que Deus criou no mundo. O mundo todo, por exemplo. Olha que coisa maravilhosa. Aqui é dia, aí em Moçambique já é noite. É noite, é noite. O sol, não é? E tantas outras coisas que mostram que existe um Criador. Então, essa é a revelação geral de Deus, uma revelação que, de uma forma geral, mostra que existe um Criador, que existe alguém que sustenta estas coisas. Ora, um momento é dia, outro é noite, faz frio, faz calor, chuva, seca, vento, terra, semente cai na terra, semente vira uma planta, cresce, não é? Temos alimento, temos aí tantas coisas acontecendo, a criação dos animais, o ser humano, tá certo? O ser humano, alguém já teve que colocar bateria para funcionar no ser humano, ele funciona o tempo todo, não é? Então, assim, quem foi que fez isso? A Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra. E aqui fala que os céus proclamam, um dia chama outro dia, não há linguagem neles, mas há um discurso. O dia não está falando, mas ao mesmo tempo está anunciando. Né? Lembra daquele versículo que fala assim, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Mostrando, Jeremias fala isso. Então, mostra como Deus é maravilhoso. Então, nessa primeira parte, nosso estudo dessa jornada nossa, é que nós estamos a entender que existe um Deus que se aproxima e mostra sobre ele quem ele é, e mostra isso um pouco na natureza, no mundo criado, nas coisas que Deus criou. Em tudo Deus mostra um pouco dele. O rio, a força da correnteza, o mar, não é? Tantas coisas que existem ali. Então, a própria humanidade, isso mostra quem criou isso. Engano do ser humano achar que isso existe por acaso. Surgiu assim do nada. Não. A Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui o texto está a dizer que os céus proclamam a glória de Deus
O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tem um texto, Romanos 1, lá no Novo Testamento. Romanos 1, versículo 20. Olha o que o apóstolo Paulo fala, eu até citei agora mesmo para o irmão. Romanos 1, verso 20, diz assim: porque os atributos de Deus, olha só, invisíveis, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Romanos 1, versículo 20. Sim. Romanos 1, 20. Olha só, os atributos, quando a gente fala a palavra atributo, dá a ideia de qualidade, de manifestação daquilo que Deus é. Então, os atributos invisíveis, ou seja, não é visto assim, como eu estou vendo aqui o computador, não é? Estou vendo aqui o celular, mas é que nós percebemos esse poder acontecendo. É o poder de Deus. Existe um Deus que é Deus. O que é Deus? Deus governa todas as coisas. E as coisas visíveis também. Por exemplo, você vê um trovão, não é? Um raio no céu. Que força gigantesca é essa? É o poder de Deus. Você vê a vida, vê a morte. É o poder de Deus. Você vê as pessoas, o alimento chegando à mesa, né? A terra dando o seu fruto. É o poder de Deus. Então, o ser humano é indesculpável. Fala assim, não tem como saber se Deus existe. Olha para a criação. Não é? Quer a maior prova disso? Olha, uma vez uma pessoa disse assim, eu quero ver Deus. Se eu não ver ele agora, não acredito nele. Aí a pessoa fala assim, então olha para o sol, fica olhando para o sol. Não fecha o olho, não, olha para o sol. Mas não consigo, está queimando os meus olhos. Não, olha para o sol, está queimando. Tá. Se você não consegue ver o que ele criou, você vai conseguir enxergar Deus? Não. Então, assim, o que estamos a ver com isso? Que tudo mostra Deus. Então, a revelação geral, esta revelação que nos mostra que tudo que foi criado nos mostra um pouco de Deus. É a revelação geral de Deus. Só que ela não fala assim, Jesus salva. Ela não anuncia assim, não é? Ela está mostrando o poder geral de Deus. Ela está mostrando a manifestação da existência de Deus. Agora, isto é super importante, mas Deus é tão bom que ele sabe que só saber isso não é o suficiente, precisava de algo mais, e Deus se revela, então, de forma muito especial. E essa forma especial de Deus se revelar está na sua palavra em Cristo Jesus. Amém. Olha o versículo 7 do Salmo 19. Diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A partir desse versículo, ele estava antes a falar da revelação geral, agora ele fala da revelação especial, que é a palavra de Deus, e essa palavra é toda encarnada na pessoa de Jesus Cristo. Quer ver uma coisa interessante? Nós cremos num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? A trindade de Deus, não é? E eu fico a pensar, onde estava Jesus quando Deus criou o mundo? Onde estava Jesus? Jesus não foi criado, ele existe como Deus Pai, eternamente. Onde estava Jesus? A Bíblia fala assim lá em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Lembra disso? Gênesis 1? Sim. Aí fala assim, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Vamos lá, Gênesis 1, para dar uma leitura. Eu acho muito bonito esse texto. Nós vamos trabalhar muito Gênesis, porque ele vai nos dar uma matriz do que eu vou ensinar daqui a pouco, daqui uns dias para os irmãos também. Gênesis capítulo 1. Olha só o que diz aqui. Só para completarmos. No princípio criou Deus os céus e a terra, e aí a terra era sem forma
vazia, havia trevas e sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus, haja luz. Essa expressão disse, né, é um verbo, dizer, uma palavra, dizer, não é isso? Está a entender? Ele disse. Então, está a falar, ó, Deus mostrou o Espírito, mostrou o Pai falando, né, e disse. Lá em João, capítulo 1, fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, está a mostrar a presença de Jesus aí. Jesus é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. E ele se encarnou e habitou entre nós no tempo certo. Então, nós temos uma revelação especial de Deus, que agora é a sua palavra. E essa revelação tem o seu máximo em Jesus Cristo, porque ele revela tudo o que precisamos saber de Deus, é olharmos para Jesus. Por isso, grave bem essa verdade aqui, ó. Sabe qual que é a chave para entendermos tudo sobre Deus, sobre a palavra de Deus? É Jesus Cristo. O seu reino. O reino de Jesus, o reino de Deus. Se você vê na Bíblia, toda vai falar sobre reino. Novo Testamento, muito sobre reino. E o reino é quem? Jesus, que governa sobre todas as coisas. Então, nós vimos duas coisas aqui nesse primeiro estudo até agora. Três coisas. Deus se revela de forma geral, primeiro, e de forma especial na sua palavra. Aí fala no Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita. Tá vendo? O testemunho do Senhor é fiel. Os preceitos são retos. O mandamento é puro. Por que fala isso? Porque o que Deus fez foi para que nós pudéssemos conhecê-lo. Ele se aproximou, além de criar todas as coisas e mostrar um pouco dele, para nós entendermos melhor e conhecermos mais a Deus de forma suficiente para a nossa salvação, ele deu a sua palavra, ele deu Jesus Cristo. Estão entendendo? Então, Jesus, toda a Bíblia fala de Jesus. O Antigo Testamento, a promessa que ele viria. O Novo Testamento, ele vindo. E terminamos Apocalipse com a sua volta. Jesus está a voltar. Não é? Então, esta é a mensagem principal que nós temos que ter. A revelação especial de Deus é justamente Deus, né, se revelando a nós, se aproximando e se fazendo conhecido. E tudo que nós precisamos saber de Deus é olharmos para Jesus Cristo. E em Jesus Cristo nós podemos, então, conhecer a Deus de forma especial. E para que isso fosse de forma bem clara, bem evidente, para que ninguém ficasse sem saber, ele fez isso de forma escrita, onde temos a formação da Bíblia. E a Bíblia que nós cremos tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Olha só, 66 livros que nos mostram sobre Deus em Cristo Jesus. Essa é a revelação de Deus. Então, o que nós temos que aprender nesse momento é que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é uma revelação especial de Deus a nós. Porque o que nós sabemos de Jesus hoje é através da Bíblia. E sabendo de Jesus, nós estamos conhecendo a Deus. Jesus, certa vez, diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não falou ninguém vai, falou ninguém vem. Por quê? Porque Jesus revela ao Pai. Jesus revela Deus, perdão, todo o nosso Deus. Jesus revela. Ele é o caminho, o único caminho, não é um caminho, mais um caminho, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Esse é Jesus que nós cremos. Então, pastor Ofélio, nesta tarde, começando nossos estudos, a primeira coisa que eu quero que o irmão deixe bem claro são as seguintes verdades. Primeiro,
Eu só posso conhecer a Deus porque Deus se aproxima de nós. Então, não é eu que vou até Deus, é Deus que veio até mim. Ok? Por que isso? Porque senão nós vamos achar que temos o poder de conhecer a Deus por nossas próprias forças. Por isso que existem muitas religiões. Porque as pessoas querem conhecer a Deus achando que elas podem chegar até Deus. Só que é impossível para o homem. Deus, pela sua amor e graça, que vem até nós. E ao vir até nós, ele se revela de forma especial. Eu posso olhar para a natureza e saber que existe o Criador, e para mim conhecer pessoalmente esse Criador, eu conheço através da sua palavra, que revela Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a máxima revelação de Deus, porque ele é o Filho de Deus, ele é Deus, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, tanto que Jesus diz lá em Mateus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E essas coisas que Jesus ordenou, que Deus ordenou, está tudo nas Escrituras, na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Lá no lá em Hebreus, capítulo 1, o autor de Hebreus fala, tendo Deus antigamente falado pelos pais, pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho. Quem que é o Filho? Jesus. Então, as pessoas querem, eu quero uma nova revelação. Não, nós já temos tudo o que precisamos, as Escrituras. Deus já falou tudo. Hoje, quando Deus fala conosco, é para confirmar, é para mostrar e aplicar em nosso coração o que já está dito por Ele. Por exemplo, Deus fala no meu coração, fale para o pastor Ofélio amar mais os seus filhos. Está escrito isso aonde? Na Bíblia. Não uma nova revelação, mas um chamado para vir para a revelação de Deus, que é as Escrituras. Deus fala assim, olha, não vá por esse caminho ruim que vai dar errado. A Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que não andam no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecador, né, dos pecadores. Então, meu irmão, nesta tarde, aí noite aí em Moçambique, nosso primeiro estudo é falar como que Deus se revela a nós. E a maior autoridade que temos é as Escrituras. Por isso, meu irmão, nós temos que colocar algumas coisas que nós não podemos negociar com ninguém. Qual que é elas? Qualquer ensinamento, qualquer palavra que não esteja de acordo com a palavra de Deus, deixa para lá. Se alguém ensinar um outro evangelho que não seja o evangelho de Jesus, mas tem milhões aquele ministério, ele cresceu muito, olha, cuidado com castelo de areia. Conhece a expressão? O que acontece com castelo de areia quando vem o vento ou vem a água? Entendeu? E a Bíblia fala assim, Jesus, todo aquele que ouve e não pratica é comparado a um homem construir sua casa sobre a areia. Vem a tempestade e é grande a sua ruína, Mateus capítulo 7. Mas aquele que constrói sobre a rocha, vem a tempestade, a casa fica firme. Qual que é a rocha? Jesus, o seu evangelho. E é disso que a igreja evangélica brasileira, moçambicana, precisa mais do que nunca ficar firme. Ficar firme na palavra, que é a revelação especial de Deus. Eu fico vendo algumas pessoas, eu estou orando para Deus me revelar. Eu falo, amém, então abra a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai ler o Evangelho, vai conhecer mais de Jesus. O que Jesus diz sobre isso? Mas eu não quero saber. Então, você não quer que Deus te revela? Você tem que aprender com a palavra de Deus. É isso que é importante. Todo o nosso estudo aqui bíblico, teológico, é baseado nas Escrituras, na Bíblia. Por quê? Porque a revelação especial de Deus. Essa revelação nos mostra que o caminho é Jesus. Paulo fala que pela graça sois salvos, não é isso? Não vem de vós, é dom de quem? Dom de Deus. Não é de doutrina humana, não é de coisa dos homens, é de Deus. E onde está dito isso? Na palavra de Deus, a revelação especial de Deus. E quem disse que é Salvador?
Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não foi isso que ele diz? Lá em João capítulo 14. Então, temos que ter essas verdades firmes em nosso coração, porque se nós tirarmos isso, irmão, nós vamos fazer igrejas falhas, e no mundo hoje está cheio de igrejas que não têm Jesus, infelizmente, já pensou isso? Pregam tantas coisas, fazem muito barulho, mas não tem nada do Evangelho de Jesus Cristo. Não tem nada da palavra de Deus, não conhece a revelação especial de Deus. Olha, eu ouvi falar uma vez, eu fui em Moçambique, que tinha uma igreja até, que eles não conheciam a Bíblia, e na hora da ceia eles sacrificavam animais para ter o sangue. Meu Deus, meu Deus. Está vendo? Aqui no Brasil, está tendo muitas igrejas ricas, poderosas, que ensinam cada coisa estranha. Um desses falou assim esses dias, que se você adorar o pastor, você está adorando a Deus. Olha que mentira. Se você servir o pastor, está servindo a Deus, colocando o pastor como um pequeno Deus dentro da igreja. Não existe isso, isso é pecado. A Bíblia fala que somente a Deus prestarás culto, né? Por que estão fazendo isso? Deixaram a Bíblia, deixaram a revelação especial, não querem o Jesus que morreu na cruz e ressuscitou, querem outro Jesus por aí. E aí não tem jeito, não tem como continuar assim, não é? As Escrituras falam para nós, olha, buscai a palavra do Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus, ela que nos dá tudo o que precisamos conhecer sobre Jesus, sobre Deus. É disso que nós precisamos. Então, meu irmão, na teologia temos a revelação geral, a revelação especial, Deus se revelando a nós, e o máximo disso é Jesus Cristo, e tudo está registrado no que ele providenciou para nós, que é a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros. O mais importante agora é sempre lermos, estudarmos e aprendermos da palavra. E aqui nesse curso eu vou ensinar, nós vamos aprender junto, como é que podemos estudar a Bíblia. Qual que é a forma correta? Porque tem pessoas que pegam um versículo isolado e criam uma doutrina. Né? Ela fecha o olho e vai lá e põe a mão nesse versículo. Aí está lá escrito assim, enforca o teu sogro, mata a tua sogra. Já pensou? Mas não sabe a história que estava contando, né? E acha que ele é uma doutrina. Né? Ou então pega um versículo que fala assim, contribuir. Né? Então agora vai dar todo o meu dinheiro para a igreja. Está isso na Bíblia dessa forma? Não. O que a Bíblia ensina sobre dízimos e ofertas? Não quero saber. Não, tem que saber. O que a Bíblia diz sobre perdoar, sobre o bom caráter, ser honesto, falar a verdade, não falar a mentira, amar ao próximo. Temos aqui no Brasil, não sei como está em Moçambique, uma briga muito grande entre as religiões. Cada uma quer ser melhor do que a outra. Será que foi isso que Jesus ensinou? Estamos brigando uns com os outros? Levamos o ódio em vez do amor? Interessante que Jesus, para resumir toda a Bíblia, ele fala, sabe como é que eu resumo de tudo? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é o resumo de toda a Bíblia Sagrada. O amor de Deus. Então, pastor, nesse primeiro estudo nosso, né, nesse primeiro momento, nós ficamos aqui já estabelecidos que Deus se revela a nós de forma especial na sua palavra. E essa palavra, ela é em Jesus Cristo, porque sem Jesus não entendemos nada. Ele é a chave para entendermos tudo. E nós vamos começar a ver, a perceber que esse Deus, ele reina sobre todas as coisas. E ao reinar sobre todas as coisas, ele mostra a nós, se aproxima de nós e nos dá propósito de vida. Nós chamamos de missões, né? Cumprir as missões de Deus. Desde lá de Adão e Eva até Apocalipse, Deus fala dessas missões, para nós cumprirmos essas missões. Mas tudo, acima de tudo, vivemos para a glória de
Deus. Isso é o mais importante para todos nós. Vivermos para a glória de Deus. Amém? Amém, amém. Pastor, tem alguma pergunta? Pode fazer pergunta, viu? Pode falar. Tem alguma pergunta? Não, como é a introdução hoje, não tenho nenhuma pergunta, mas ao desenvolvermos a matéria, vou tanto essa pergunta, né? Pode sempre, ó, uma dica que eu vou dar para o irmão e para quem vai ver esse vídeo depois também. Sempre anote as suas dúvidas. Se durante a semana surgiu uma pergunta, viu alguma coisa, ouviu de alguém alguma coisa, anota. E nos nossos encontros, nós vamos debater aqui. Agora, só uma coisa que eu vou chamar muita atenção. O nosso ponto de partida, a nossa base é a Bíblia. Está vendo? Nunca o que eu acho, o que o irmão acha, o que a igreja tal fala. Não, não. O nosso é a Bíblia. Agora, vamos aprender como é que a Bíblia nos responde isso. Sim. Como é que a Bíblia nos fala? Porque as pessoas, a Bíblia tem todas as respostas. Calma. Nem toda pergunta a Bíblia está interessada em responder. Sim. Ela nos dá o que precisamos saber. Correto? Por exemplo, a Bíblia fala qual era a cor da veste que Deus fez para Adão e Eva? Não fala. Não precisamos saber disso. Não é? Não é um detalhe que nós não precisamos saber. Agora, a Bíblia fala que Deus criou Adão e Eva, que Deus criou todas as coisas, que Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Isso é o mais importante. É o que a Bíblia fala. A Bíblia foi escrita, olha só, Deus, para mostrar essa revelação especial, demorou mais de 1.500 anos, usou mais de 40 pessoas diferentes de várias épocas para registrar a palavra de Deus. Só que para registrar, não é assim, uma pessoa fechava o olho e escrevendo, não. Deus usava o conhecimento que ela tinha. Quer ver um exemplo? Moisés, ele aprendeu muito quando estava no Egito, ele estudou lá. E Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, os primeiros 5 livros. Davi chegou a ser rei, não é? Quer ver um outro exemplo aí? Lucas, lá no Novo Testamento, que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos, era médico, uma pessoa bem estudada, muito estudada mesmo, tá certo? E assim vai outros. Paulo foi um homem que estudou muito, o apóstolo Paulo. Outras pessoas bem simples, Pedro, que era um pescador, Deus usou Pedro. Amém. Tá vendo? Olha, João, né, que era muito novo quando começou a seguir Jesus, escreveu aí, ó, Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse. Deus usou, não é? Ó o profeta Jeremias, ó Isaías, Daniel era super inteligente. Então Deus usou essas pessoas no mundo na sua época, né, para registrarem a sua vontade, para que hoje chegasse até nós a palavra de Deus e assim pudéssemos conhecer mais a Deus em Cristo Jesus. É claro que uma pessoa que não tem Deus no coração, que não tem o Espírito Santo, porque não crê em Deus, não recebeu Jesus, né? Ela não vai entender. Ela vai ler e vai achar que é um livro como qualquer outro. Agora, quando Deus se aproxima de nós e toca no nosso coração, não tem como resistir. Aí nós compreendemos que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, como diz o Salmo 19 aí. Este é um texto maravilhoso, porque Salmo 19 fala das duas formas que Deus se revela, a forma geral na criação e a forma especial na sua palavra. Mostra que é perfeita, é eficaz. A Bíblia fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha só essa expressão muito forte, viva e eficaz. Essa agora, é a palavra de Deus. Agora, pastor, está a aparecer uma pergunta. Sim, pode falar. Está a aparecer uma pergunta. Estou entendendo aí que a Bíblia ela é composta por 66 livros. Sim. Uhum. 39 são do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Sendo assim também, estes livros foram produzidos, foram escritos por 40 homens que viviam em lugares diferentes, um ao outro. Uhum. Em Moçambique pode surgir uma pessoa que escreveu uma carta desde 69, não é? Não, dos 66.
Se em Moçambique teve uma pessoa, olha, naquela época, quando foi escrito, não tinha os países assim divididos como nós temos hoje. Foi Agora, é boa. claro que tinham pessoas que moravam na África. Por exemplo, Moisés morava no Egito, não é isso? Depois É. que foi para. Então, Moisés, vamos dizer, dessa região. E outros também, Deus usou. Então, assim, irmão, é de várias partes do mundo. Agora, é claro, Deus, para ensinar a gente, e nós temos a cabeça pequena, não entendemos tudo, ele escolheu uma região, né, específica para mostrar mais as coisas, para dali ensinar todo o restante. Por exemplo, quando a Bíblia fala, já viu falar que veio de uma região, vamos falar lá, Efésios, lembra de Efésios? Efésios, sim. Colossenses, eram cidades, Colossos, Efésios, sabe onde estão as cidades hoje? Na região da Turquia, do país chamado Turquia, tá vendo? Entendi. Então, assim, Deus usou. Agora, uma coisa certa, meu irmão, Deus usou pessoas diferentes, em diferentes épocas, mas todas com uma unidade, porque o Espírito Santo estava revelando. Entendeu? Então, nenhuma falou o contrário à outra. O que diz em Gênesis está de acordo com o que está lá em Mateus em diante, do mesmo jeito, com linguagem diferente. Está a perceber? Então, Deus usou. A minha pergunta estava para o seguinte: essas 40 pessoas, como é que conseguiram se encontrar para formar um único livro? Porque aí, estou a ver que cada um tinha o seu livro. Outro tinha Gênesis, outro tinha Levítico, outro tinha Lamentações. Sim, deixa eu falar para você. Primeira coisa que nós vamos aprender aqui, eu vou ensinar mais com mais detalhes, mas eu vou dar o início para o irmão entender. Nós temos hoje a Bíblia nesse formato, não é? Está vendo aqui, né? Um formato. Aqui eu tenho essa Bíblia grande aqui, né? Está vendo? Então, assim, nós temos nesse formato. Mas quando a Bíblia foi escrita, não era assim, ok? As pessoas usavam, naquela época, usavam uma coisa chamada pergaminho, papiro. Papiro. Teve uma época que era folhas como é que fala? Usou argila, lembra das tábuas da lei? Que Deus usou uma pedra para escrever, usou couro, usou. Aí depois se foram inventando o papel, a tinta. Então, e outra coisa também, não é que nós colocamos uma ordem nos livros, mas não significa que primeiro foi escrito Gênesis, depois Êxodo, depois Levi. Não, isso aí a ordem é outra coisa. Só foi para reunir e colocaram assim para ficar de melhor forma para entender. Outra coisa interessante, uma curiosidade, quando foi escrito, não era escrito em versículos, não, versículo 1, versículo 2, não tinha isso. Foi escrito o texto todo, depois de muitos mil anos, que uma pessoa, para falar assim, para melhor entender, vamos dividir cada pedaço para ficar, vamos supor, quero falar sobre aquele primeiro pedaço, Gênesis, primeiro pedaço 1, aí abria lá, então que ele colocou isso, mas originalmente não tinha, é uma coisa para facilitar. Deus foi dando ferramentas para nós entender, está a perceber? Então, essas pessoas escreveram, cada uma na sua época, e Deus foi providenciando, dando sabedoria à sua igreja, para que, em determinada época, começasse a reunir. Por exemplo, você tem uma ideia, o Novo Testamento, vou falar mais do Novo Testamento, que é mais fácil de entender. O Novo Testamento, as igrejas, lá quando Paulo visitou as igrejas, criou as igrejas lá, muitas nem tinham ainda o Evangelho de João, de Mateus, de Marcos, depois que foi chegar para eles isso lá. Por isso, Paulo escrevia as cartas, para eles entenderem bem. Sim. Aí eles conheceram. Você tem uma ideia? Quer ver uma coisa interessante? Sabe esse Marcos da Bíblia? É aquele jovem João Marcos que estava com Paulo e Barnabé. Ele era amigo de Pedro e aprendeu muita coisa. Tá vendo? E aí você vai vendo. Então, assim, por exemplo, Lucas não andou, não ficou, ele não era dos dias de Jesus de andar com Jesus, mas ele usou várias pessoas que contaram para ele e Deus usou para ele registrar o que aconteceu. Tá vendo como é que Deus usava em épocas diferentes? E depois isso foi reunido. Aí as igrejas reuniam
e falar, não, isso aqui realmente foi de Jesus, não, isso aqui está errado. Por isso tem Bíblia, a Bíblia católica, por exemplo, tem alguns livros a mais. Sim, Por quê? sim. Porque eles consideram alguns escritos a mais. 7 livros jamais, parece. 7 livros, uma coisa assim, mais os pedaços que eles acrescentaram. Então, assim, agora, o que é o mais importante? A unidade desses livros. Aponta para Jesus, revela realmente Deus, não está contradizendo nada, isso que é o mais importante. Então, nós vamos entendendo essa unidade da Bíblia, como é que ela foi formada. Olha, irmão, teve muita dificuldade no caminho. Teve época que era proibido usar a Bíblia. Sim. Era proibido, tá certo? Tem lugar hoje no mundo que é proibido até hoje. Sim, até hoje, em Coreia do Sul, foi quando? Há 2 dias que eu assisti lá, disseram que Coreia do Sul é proibido sentar com a Bíblia. Coreia do Norte que é proibida. Do Sul tem muitas igrejas. Sim, Coreia Do do Norte. Norte lá é proibido, né? Tá certo? Na China tem lugares que é proibido. Tem lugares que é Sim. proibido. Então, assim, agora, não adianta nada acontecer o que acontece aqui no Brasil, é permitido. Aí as pessoas pegam a Bíblia e bagunçam tudo, inventam besteira. Então, estão usando de forma errada, não é? Às vezes, nos lugares proibidos, a igreja cresce mais do que nos lugares que é permitido. Por quê? Quando é proibido, a pessoa tem mais cuidado, né? E quando tem muita liberdade, a pessoa abusa da liberdade. Infelizmente, é assim, né? As pessoas abusam da liberdade. Aqui no Brasil, criou tanta igreja, irmão, que até eu brinco, tem mais igreja do que a gente. É muita igreja. Aqui foi feito um estudo agora que tem mais igreja do que hospital e do que escola. Tem uma ideia. E não está mudando em nada. Por quê? Porque não estão usando a Bíblia de forma correta. Por quê, irmão? Olha, preste atenção nisso. Se você usar a Bíblia de forma errada, você cria uma mensagem contra Deus, achando que é de Deus. É. Por isso, sempre eu tenho que estudar. Uma dica, quando for ler algum versículo, veja o que vem antes, o que vem depois. Veja quem mais é outro texto na Bíblia que falou sobre aquele assunto. Não fica só naquele texto assim, isolado, não, porque faz parte de um conjunto. A palavra Bíblia, do grego, quer dizer conjunto de livros. Bíblia, conjunto de livros, é a palavra que deu origem a isso, esse nome. Nós temos 66 livros, uma biblioteca aqui para aprender, né? E Deus foi dando ferramentas, né, para interpretarmos, para estudarmos, para cada vez mais compreendermos a mensagem dele. Isso que é importante. E tudo isso numa visão linda que eu vou mostrar para os irmãos aqui uns dias, na visão do reino de Deus. Amém. Esse reino, que está, o máximo dele, da expressão dele, é Jesus Cristo. Nós pregamos o evangelho do reino de Cristo Jesus. O que é o evangelho do reino de Deus? É o sinônimo, né? É apenas uma forma de expressão. Isso é muito importante. Amém? Amém. Mais alguma pergunta? Não. Eu só a pergunta era essa aí, mas aí já estou entendendo. Já estou entendendo. Eu tive essa dificuldade que eles reuniram para juntar esses 66 livros. Será que houve um encontro que cada um trazia os seus livros que tinha escrito? Então eu tinha essa dúvida. Sabe como é que isso aconteceu? Para nós terminarmos, no início, existiam o que chamavam de concílios, uma reunião de vários, né, membros, igual esses que foram depois dos apóstolos aí, foi criando, as igrejas foram crescendo, os líderes, eles se reuniam e começaram a ver os escritos que chegavam até eles, se esses escritos realmente eram a palavra de Deus ou invenção dos homens. Aí começaram a estudar e a ver isso. E nesses concílios, eles foram entendendo, e Deus foi abençoando, graças a Deus, né, para eles colocarem os livros certos. Porque surgiu, como surge hoje, muito livro mentiroso, para enganar, não é? Mas porque eles estudaram e viram esta unidade, ou seja, o que diz em Gênesis também está falando, não é contraditório o que diz em Mateus, nem em Isaías, nem em Apocalipse, eles juntaram e até formar nesses concílios, foram formando até chegar ao formato final, que é essa Bíblia que nós temos hoje. Viu que eles fizeram essas reuniões? Mas tudo
Não era assim, o que eu acho, não, vamos ver, é isso mesmo, vamos debater, vamos olhar agora, vamos averiguar cada palavra, é isso mesmo. Aí, mas na tradição está mostrando, a Paulo disse isso mesmo. Não, foi Pedro. Tá certo aqui, ó. Jesus falou isso mesmo. Eles foram colocando, foram vendo que aquilo estava correto. Até chegar até nós. Viu que foi um processo? Um processo longo. Graças a Deus já temos a Bíblia para nós hoje aqui, não é? Louvado seja Deus. Não é por isso. Nós vamos estudar mais sobre isso, sobre a história da igreja, a história da formação da Bíblia. Iremos com muita calma, não temos que correr, temos que aprender. Não é? Amém. O mais importante de hoje é aprender que Deus se revela, Ele é que vem até nós, Ele que se dá a conhecer de forma geral na natureza, na criação, e de forma especial em Jesus, nas Escrituras. E Jesus é o máximo. Né? Jesus é o verbo de Deus, a revelação máxima de Deus. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, diz João capítulo 1. Né? Amém. Se o irmão lê Gênesis 1 e lê João capítulo 1, vai ver que as coisas se parecem muito. É glória de Deus sobre isso. Amém? Vamos parar por aqui hoje. Nosso primeiro irmão vai poder ver esse vídeo. Daqui a pouco eu vou pôr no YouTube e mandar o link para poder assistir novamente, se quiser. Eu passar para alguém. Tá bem. E vou colocar no grupo também para podermos ir aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Amém, pastor? Deus abençoe, leve minha saudação à igreja, à família, e vamos ver se dá para fazer novamente na segunda-feira que vem, ou outro dia que o irmão achar melhor. Vamos ver, esse horário está bom? Mas segunda-feira sempre é que estou livre, né? Porque sexta-feira também temos alguns encontros aqui. Então sempre nas segundas-feiras fico livre. Ótimo, então vamos ter uma segunda-feira como nosso dia de aprender a Bíblia, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe, pastor. Uma boa noite aí para vocês, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Mas temos também de continuar com uma oração de encerramento do nosso estudo. Sim, pode orar, por favor, pastor. Obrigado, Santo Deus. Obrigado, Pai amado. Quero te agradecer, Senhor, neste imenso tempo que estivemos aqui, falando, Senhor Jesus, da tua palavra, em que esta palavra de Deus, tu usaste vários homens e colocaste uma revelação divina, e que é a Bíblia. Então, Pai, queremos te agradecer, que nos dê mais saúde, nos dê mais conhecimento, sabedoria. Senhor Jesus, nos dê mais oportunidade para aprendermos a tua palavra. Senhor, isso quanto acontecer, a honra e a glória é sua. Os nossos agradecimentos queremos depositar diante de ti. E sem esquecer também, colocar a vida do pastor Alexandre na tua presença, Senhor, que continue a usar poderosamente para que ele seja incansável de nos transmitir a tua palavra. Senhor, tudo isso, os nossos agradecimentos é de depositar diante de ti, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, pastor. Fica na paz, pastor. Fica na paz. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Fica na paz. Amém.